Eu havia comentado, não aqui no canal, mas eu havia comentado que eu iria fazer uma pausa nas redes sociais, nas plataformas, iria parar um pouco de produzir os vídeos. Mas um fato em especial que ocorreu ontem me chamou a atenção para produzir mais um vídeo, mais um documento aqui para vocês. Então eu peço aí a compreensão de todos para que não reparem no modo mecânico, como eu hei de falar do assunto, porque o que eu precisei fazer foi o seguinte: relatei tudo em um texto, certo? E eu vou transmitir para vocês o que eu escrevi, que é fato, ocorreu no dia de ontem, e serve de lição para todos nós, inclusive para mim mesmo, que cometi um erro ontem, mas por meio desse erro, que essa falta de paciência que eu tive ontem, eu pude respirar um pouco e pensar melhor nas pessoas à minha volta, em algumas pessoas. Então eu peço aí que vocês apreciem o áudio que segue, mas como eu disse, me perdoem aí pelo modo mecânico, porque eu vou estar lendo e eu não quero fazer mais enxertos, né, embora reais, mas eu quero me ater apenas ao texto e aí vocês absorvem aí o que realmente importa. Perfeito? Então vamos lá. Que evolução é capaz de levar a civilização a uma extrema selvageria? Que tipo de evolução? O que podemos aprender com uma das profissões mais atacadas e intolerada por muitos? Você alguma vez perdeu a paciência com um profissional da área de telemarketing? De quem é a culpa? Bem, antes de chegarmos às respostas para estas questões, é importante olharmos o mundo à nossa volta e, principalmente, nos colocarmos uns nos lugares dos outros, mas apenas quando os outros são inocentes. Tá bom, gente? Bem, ontem foi um dia bastante estressante. Realmente eu perdi a paciência, até mesmo com a minha filha, a mais velha, e por motivos de tempo. Apenas o tempo é que me levou aí a perder um pouco a paciência com a minha filha mais velha. Quando pensei ter resolvido o problema do sinal da TV por assinatura em sua residência, casa de minha filha, que fica a uns 45 quilômetros de distância aqui da chácara, acabei tendo que ligar também para a operadora e solucionar uma compra que não foi possível ser realizada por meio do aplicativo da empresa instalado no celular. Observando melhor, eu não tinha motivos para ter sido ríspido com a minha filha e já estava pensando como dialogar com o operador de telemarketing, a menos que fosse ele um robô. O funcionário da empresa resolveu o pedido, mas insistiu 3 vezes para que a minha filha realizasse um procedimento onde todo mês ela não precisasse ficar recarregando daquela maneira. Respirei fundo e tratei o jovem com atenção e respeito. No final, ele compreendeu que não era possível a minha filha se comprometer com aquela programação mensal e finalizamos o diálogo. Faz tempo que circula na internet um áudio, um vídeo, onde um suposto vendedor ele tenta inverter a situação em uma conversa com uma suposta operadora de telemarketing, buscando vender os seus produtos para ela. É verdade que ele se colocou no lugar dela, porém, a nível profissional e não pessoal. Gente, o que faz uma pessoa acordar pela manhã, deixar o conforto do seu lar por algumas horas e se dedicar em seus ofícios? O que leva uma pessoa a fazer isto? Não importa se ela é patrão ou empregado. A necessidade o conduz a isto. E a honra e a satisfação devem fazer parte deste processo.
Se o ofício é varrer a rua em uma selva de pedras, resgatar alguém em perigo, prender criminosos, ensinar e lecionar em uma escola ou universidade, trabalhar na área da saúde ou no comércio, não importa. Todos estes profissionais possuem uma luta diária e contam com a admiração dos seus filhos ou de seus entes queridos. Particularmente, estes são os verdadeiros heróis. Mas o problema é que vivemos em uma sociedade que gradativamente levanta a moral e a autoestima de criminosos e busca oprimir e desprezar trabalhadores honestos. Mesmo que a maioria das mídias sejam sensacionalistas e até apresentem uma ligeira admiração por gente humilde e batalhadora nas roças e nas periferias, a realidade é que o objetivo delas é implantar o descontentamento e a alienação total, fazendo com que as massas entrem em conflito de todas e em todas as categorias. Na época em que trabalhei no Complexo Penitenciário de Jericinó, lá em Bangu, eu ficava indignado com alguns estagiários que faziam de tudo para registrarem fotos com o presidiário mais famoso daquele período, o José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha. As mesmas mídias que gradativamente levam os jovens a se apaixonarem por vilões, não importa se são foras da lei do povo, como Robin Hood, ou foras da lei da elite, não importa. As mídias que adoram inverter os valores são as mesmas mídias que transmitem reportagens e matérias tendenciosas que nos levam a depreciarmos e até a repudiarmos os muitos inocentes e batalhadores operadores de telemarketing. Por mais que a minha paciência fosse testada ontem, consegui me colocar no lugar do profissional e da pessoa do outro lado da linha. E no momento de dar uma nota para o atendente, ele recebeu 10, ao contrário da empresa, que acabei dando nota 8 ao invés de nota 3. Esta era a nota que eu deveria ter dado, 3 para a empresa. De um lado, temos gente doutrinada e incutida a acreditar que o crime é fruto da miséria. Do outro, temos mais pessoas doutrinadas e incutidas a acreditarem que todo trabalhador honesto que tenta vender o seu produto ou da empresa que ele representa é uma espécie de pedinte a ser combatido e repelido. Dificuldades são reais, gente, é fato. E são elas que nos levam a ouvirmos todo tipo de calúnia e difamação. O criminoso, por mais nobre, rico que ele seja, ou miserável que ele possa ser, não passa dificuldades, não passa. Ele pode ser o mais miserável, ele não passa dificuldades. E jamais passou, é verdade. Por quê? Gente, se o criminoso em questão é filho de pessoas pobres, porém honestas, é fato que o fora da lei sempre desprezou a honra. Então o cara nunca viu dificuldade na vida. Ele simplesmente despreza a honra. Da mesma forma se comporta o bandido que nasceu em berço de ouro, conquistado com o suor da honestidade. E assim como o criminoso pobre, o criminoso rico, também despreza a honra. Não devemos negar as dificuldades, mas as oportunidades são tantas, são imensas, são diversas. E mesmo assim, os manipuladores e manipulados só apontam para os problemas. As pessoas só conseguem ver problemas e nunca soluções. É verdade que muitas leis são injustas. É fato, gente, outro fato. Tem muitas leis injustas. Mas se você se importa com a honra e a ordem, então busque mudar para melhor e não para pior. Enquanto absorvermos o contraditório e injusto, o que teremos é um avanço da selvageria humana e não uma salutar evolução desta humanidade. Ser gentil com quem é honesto e trabalha tanto para o crescimento pessoal quanto coletivo, seja da família, empresa ou determinado grupo, é uma obrigação daqueles que julgam ser cidadão de bem. É obrigação. Agora, se você despreza a honra, realmente isso não é obrigação tua.
É verdade que quem vê cara não vê coração, mas jamais devemos medir uma pessoa pela aparência, mas tão somente por suas atitudes. A minha técnica pessoal, gente, é tratar todo mundo bem até que eu conheça de fato aquela pessoa. No final, se eu estava certo em tratá-la de forma amistosa, serei ainda mais amigo dela. Mas se aquela pessoa for se revelando alguém de caráter corrompido, vou tratar aquela pessoa com desprezo na medida que ela merece. É simples assim. Tente se colocar no lugar do outro quando este é inocente, mas não se coloque no lugar dele ou dela em relação à profissão daquela pessoa. A realidade dela é uma, profissional, a tua é outra. Certo? Então, apenas os motivos e razões que a fazem lutar dignamente e honestamente para o crescimento pessoal e coletivo. Apenas nisto é que você deve se colocar no lugar daquela pessoa. Pelos motivos e razões que a fazem lutar dignamente e honestamente para o crescimento pessoal e coletivo dela, ou do grupo em que ela faz parte, em que ela está envolvida. Precisamos parar com o vitimismo e fazer valer o mérito de cada um. Eu sei que sou um pecador, eu tenho consciência de que sou um pecador, mas sou vítima de minhas próprias atitudes. É de minhas próprias atitudes. É vital deixarmos de lado esta súplica imoral e injusta pelos que constantemente cometem erros e jamais se arrependem do que fazem. Não somos pobres pecadores, somos pecadores arrogantes. Todos nós erramos. Agora, é dever de cada um de nós reconhecermos o nosso erro e fazermos a diferença. Não praticarmos mais aqueles erros. Se eu, na visão deturpada dos soberbos, tenho o direito de vender o meu peixe, ainda que o pescado tenha sido no aquário alheio, por que as pessoas que tentam sobreviver com a rede de pesca que suas empresas ou elas mesmas fabricaram não podem sobreviver? Se existe espaço para bandidos nas mídias, por que não tem espaço mais abrangente para os verdadeiros heróis deste planeta? Por quê, gente? Já se perguntaram por quê? Até quando vamos deixar a manipulação tomar conta dos nossos corações e vamos propagar e pulverizar ainda mais o ódio contra aqueles que deveríamos honrar? Até quando? Em tempos onde as pessoas culpam a humanidade por tudo, mas a nível pessoal se esquivam de suas próprias responsabilidades, defeitos e culpas, talvez dialogar com o robô provido de inteligência artificial seja a saída dessas pessoas que se contentam com o sintético ao invés do original e real. Temos um crescente número de pessoas interessadas em se relacionarem com as máquinas, objetos e bonecos, até mesmo para realizarem um ato que, na concepção dos íntegros, só deveria ser praticado por um casal comprometido com o amor e a multiplicação do bem comum. As estátuas do passado, que não tinham a capacidade de cheirar, de enxergar, de sentir, de ouvir e falar, se transformaram na saída dos arrogantes pecadores de hoje. Sim, estes que estão cheios de erros e não admitem. E quando eles admitem, se julgam oprimidos ou vítimas dos outros. Esses soberbos encontraram na inteligência artificial e nos objetos de sexo e demais relacionamentos o canal ideal para camuflarem a sua incapacidade de reconhecer o próprio erro. Não trate um trabalhador honesto ou uma trabalhadora honesta com rispidez. Trate a todos aqueles que você ama e também te amam com atenção e respeito. Mas assim devem ser tratados aqueles que você sequer conhece, até que se prove o contrário. Equilíbrio é tudo, introspecção também. Então é isso, gente. Entenderam o recado? Isto não estou chamando a atenção de vocês. Isto serve para mim, principalmente, porque ontem realmente eu cometi um grave erro de perder a paciência com a minha filha e de talvez também perder a paciência com uma pessoa que eu nem conheço, sequer conheço. E eu não posso tirar conclusões precipitadas de uma pessoa que eu não conheço.
certo? Shalom a todos.